Bom, pessoal, então vamos lá. Dando sequência ao material que eu enviei para vocês, hoje a gente vai falar do capítulo 4, tá? Que é a parte de potenciação. Potenciação foi falado, né, no início do ano, no centro de mídias, mais no primeiro bimestre, né, no início do primeiro bimestre, e a gente vai rever um pouquinho sobre potenciação e sobre radiciação, né, que é a parte da raiz, que a gente falou recentemente também lá no Centro de Mídias, né? Foi feita uma retomada sobre esse conteúdo. Lembrando que eu estou seguindo aquela apostilinha que eu mandei para vocês lá na escola, tá bom? Quem ainda não foi retirar, pode ir lá procurar a secretaria da escola, que o material está disponível lá para vocês, tá? Então, está na página 7, potenciação, capítulo 4. Eu fiz aqui um slide para a gente acompanhar, então eu vou colocar esse slide para vocês verem antes, né, entender um pouquinho o conteúdo, para depois a gente resolver os exercícios que estão propostos aí, tá? Então, eu vou apresentar. Vocês conseguem visualizar? Sim. Então, vamos lá. Coloquei plantão de dúvidas, né? Só para a gente poder iniciar. Aí eu começo falando para vocês sobre potência. Então, eu trago aqui uma definição, que é a potência, tá? Então, potência, ele está associado a uma operação matemática. Essa operação é a operação de multiplicação, tá? Mas o que diferencia a potência de uma multiplicação comum? É que toda vez que eu pensar em potência, eu estou fazendo a multiplicação de fatores iguais, tá? Fator é o elemento de uma multiplicação. Então, na potência, esses elementos sempre vão ser iguais. Bom, então essa é a ideia de potência. Por exemplo, eu tenho 2 elevado ao cubo. Então, significa que eu vou multiplicar o 2 por ele mesmo 3 vezes. Então, seria 2 vezes 2 vezes 2, tá? Então, essa ideia é determinar que eu tenho, tá? A multiplicação do fator 2, 3 vezes. Então, eu coloco como definição assim, ó. A operação de potência com expoente natural pode ser interpretada como uma multiplicação com fatores iguais. Então, seja um número real vocês vão ver, né, no 9º ano, tá? Mas é um conjunto numérico maior do que o que a gente já viu até agora, mas é importante a gente entender que a gente vai trabalhar com números positivos e negativos, com frações, com decimais, tá? Então, esses são os números reais. Então, é um conjunto que engloba tudo que a gente já viu até agora, tá bom? E o número natural n, tal que n tem que ser diferente de zero. A potência a elevado a n é a multiplicação de a por si mesmo n vezes. É muito confuso, né, professor? Então, vamos entender um pouquinho melhor nessa imagem que a gente tem aqui do lado, tá? Então, aparece aqui para vocês, ó, a elevado a n. Esse a gente chama ele de base. A base, ela vai representar para a gente os fatores, tá? Que são os números que a gente precisa multiplicar, que a gente vai multiplicar, tá bom? Esse n, nós chamamos ele de expoente, e esse expoente, ele vai ter a função de indicar para a gente quantas vezes a gente vai efetuar essa multiplicação, tá? Ou melhor, quantos fatores eu tenho, tá bom? Então, isso que eu mostrei para vocês é uma forma generalizada. Então, esse A, ele pode ser qualquer número, e esse N também pode ser qualquer número, tá bom? Inclusive, uma fração, o N também pode ser, tá? Quando esse N for uma fração, ele está indicando para a gente que a gente tem uma raiz. Então, para cada expoente que eu tenho uma representação diferente, tá? Eu vou voltar aqui
a apresentação, porque eu acho que tem alguém pedindo para participar. Não, foi só impressão. Deixa eu voltar na apresentação. Até aqui tudo bem, pessoal? Tá claro? Sim? Então, eu vou voltar aqui para a gente poder compartilhar de novo, tá? Então, essa é a ideia que a gente tem de potência, tá? Então, vamos gravar que potência é a multiplicação de fatores iguais. Existem algumas propriedades que a gente vai ver mais para frente, mas para resolver esses exercícios que a gente tem aqui, a gente vai usar somente a ideia, tá bom? Só um minutinho que eu estou permitindo, tá? A gente vai usar somente a ideia de potência nesse primeiro momento, tá bom? Para a gente continuar, eu trago para vocês a ideia de radiciação, tá? Então, radiciação são as raízes. Então, ela fala assim, a definição é a operação matemática inversa da potência. Lembra que quando vocês começaram a aprender matemática, né, lá no fundamental dos anos iniciais, vocês tinham que fazer a prova real? A prova real era a operação inversa. Então, se eu somava, eu tinha que subtrair para fazer a prova real, não era assim? Tá? Então, aqui é a mesma ideia, tá bom? Então, a radiciação, ela é a operação inversa da potência, ela desfaz a potência. E a potência é a operação inversa da raiz, portanto, ela desfaz uma operação da raiz. Tá? Então, ela fala assim, enquanto a potenciação é uma multiplicação, na qual todos os fatores são iguais, a radiciação procura descobrir que fatores são esses, dando o resultado dessa multiplicação, tá? Então, para ficar mais claro, a gente tem aqui, né, a ideia da raiz, ó. Então, eu tenho o radical é o nome que a gente dá para esse símbolo, tá? O símbolo da raiz. O radicando, que é esse valor numérico que fica dentro da raiz, que eu representei genericamente pela letrinha A, tá? Genericamente, sempre que eu falar isso, significa que eu posso substituir por qualquer outro valor, tá bom? E o índice, que é esse valor de N. O índice, pessoal, ele é muito importante porque ele determina para a gente que raiz eu vou trabalhar, tá? Então, se o índice for 2, é raiz quadrada. Se o índice for 3, é a raiz cúbica. Se o índice for 4, é a raiz quarta, e assim por diante, tá? Então, qual é a raiz que eu quero? Então, é esse númerozinho aqui que vai determinar que raiz que eu tenho, que raiz que eu quero procurar, tá bom? E também vai ser esse número aqui, ó, que vai determinar para gente qual é o expoente, ou seja, quantos fatores eu tenho. Então, eu sempre vou pensar assim, ó, se esse índice for 2, que número eu multiplico por ele mesmo 2 vezes para dar esse valor de A, certo? Se o índice aqui for 3, eu tenho que pensar assim, que número eu multiplico por ele mesmo 3 vezes para dar esse número aqui. Por exemplo, só para vocês entenderem melhor com o número. O raiz cúbica, o índice 3, de 8. Então, A vale 8. Que número eu tenho que multiplicar por ele mesmo 3 vezes para dar 8? Tá? Então, esse número é o 2, porque se eu fizer 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes, ele vai dar esse número aqui, que é o 8. Isso ficou claro para vocês? Sim. Então, eu já tenho uma ideia, ó. Isso daqui vai determinar para mim, o valor do índice, né, o valor de N, quantos fatores eu tenho, tá? E partindo dessa ideia, eu tenho que pensar que número, que é o valor da raiz, né? Que número que eu vou multiplicar por ele mesmo, essa quantidade de vezes, para que esse resultado seja esse daqui, tá? Então, é dessa maneira que eu determino a raiz. Tudo bem?
E para a gente finalizar, né, e chegar na resolução dos exercícios, deixa eu só liberar mais um aluno aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre expressões numéricas, tá? Opa, eu coloquei do começo. Deixa eu voltar lá. Porque a gente tem, né, na resolução do exercício, a expressão numérica, tanto é que também foi trabalhada a expressão numérica no centro de mídias, tá? Então, eu acho que foi no 9º ano, mas essa semana que passou teve, eu não lembro certinho se foi no 8º, tá? Mas teve o cálculo de expressão numérica e os alunos tiveram certa dificuldade. Então, vamos deixar isso bem claro. O que é uma expressão numérica, pessoal? É um conjunto de operações, tá? Então, é quando eu tenho, numa mesma situação, várias operações ao mesmo tempo, tá? Então, quando isso acontece, ela é chamada de expressão numérica. E essa expressão numérica, para ela ser, né, para ela chegar no resultado correto, ela precisa obedecer uma ordem de resolução, tá? Então, a gente vai ver essa ordem de resolução porque ela é importante e ela tem que ser seguida. Então, ele fala assim a definição, ó. As expressões numéricas são conjuntos de números e operações matemáticas onde a ordem dessas operações é bem definida para que haja uma convenção a respeito do seu resultado. Por quê, pessoal? Se eu resolver do jeito que eu quisesse, não existisse essa ordem, e eu resolvesse ela do jeito que eu queria, né, o jeito que fosse, eu achasse que era certa, a Ana Júlia resolvesse do jeito que ela achava que era certa, o Eros resolvesse do jeito que ele achava que era certo, na ordem que ele quisesse, né? Cada aluno resolvesse na ordem, chegaríamos em resultados diferentes. E eu não posso chegar em resultados diferentes, né? Ele tem que chegar no mesmo resultado. Então, por isso que convencionou essa ordem, porque dependendo da forma com que eu resolvo, eu vou chegar em valores diferentes, tá? Então, por isso que essa ordem ela é importante. Então, ó, as operações envolvidas em expressões numéricas são as básicas da matemática. Então, sempre que eu olhar numa expressão, eu vou encontrar uma adição, uma subtração, multiplicação, divisão, potência e raiz, tá? Então, essa ordem, ela vai determinar qual é a operação que eu resolvo em primeiro lugar, e depois eu vou, conforme eu vou eliminando essas operações, eu vou, né, sobrando as últimas operações de acordo com esse critério. Então, ela fala o seguinte, ó, vamos ver a ordem. A primeira resolução que eu faço são as potências e as raízes na ordem que elas aparecem, tá? Então, se ela aparecer primeiro, se eu tiver uma potência e uma raiz, e aparecer em primeiro lugar a potência, eu vou resolver primeiro a potência e depois eu resolvo a raiz. Tá? Então, é na ordem mesmo que ela aparece. Se ela for a primeira operação, se ela for a segunda operação, então eu obedeço essa ordem. Depois que eu calcular todas as potências e todas as raízes que a gente tiver dentro dessa expressão, aí eu vou para uma outra operação. Quem é essa próxima operação? As multiplicações e as divisões, tá? Então, eu obedeço essa ordem. Eliminei todas as potências e raízes, vou fazer isso com as multiplicações e as divisões. Também na ordem que elas aparecerem para a gente na expressão, tá? Feito isso, a gente vai para as adições e as subtrações, tá? Então, a ordem aí final seria as adições e as subtrações. Então, eu vou deixar de apresentar, tá bom? E agora a gente vai finalizar essa questão de expressões para a gente poder começar a resolver os exercícios. Uma outra coisa, pessoal, que é muito importante para vocês guardarem é que, além da operação, existem símbolos que nós usamos em expressões numéricas e esses símbolos também determinam para a gente ordem de resolução, tá? Quem são esses símbolos? Parênteses, colchetes e chaves, tá bom? Então, o parênteses, o colchete e a chave, a gente usa numa expressão numérica para determinar prioridade.
Então, a nossa prioridade é sempre a operação, né, que estiver dentro do parênteses, em primeiro lugar, depois dentro do colchete, em segundo lugar, e depois dentro das chaves, que é a nossa última prioridade, tá bom? E é a mesma ideia das operações. Eu também vou eliminando, conforme eu vou resolvendo essas operações, eu vou eliminando esses símbolos, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma operação de multiplicação e dentro do parênteses eu tenho uma adição. O que eu vou fazer? Primeiro a adição, tá? Porque o parênteses, ele tá me dizendo que o que está, a operação que está dentro dele, ela tem prioridade, tudo bem? Então, se existir o símbolo, esse símbolo, eles fazem aí a ideia de resolução de primeiro lugar, tá? E depois, sim, eu obedeço essa ordem de resolução em relação às operações. Ficou bem claro isso para vocês, pessoal? Sim, professora. Sim, para todos? Sim. Tá. Então, vamos pegar aí o exercício para a gente poder encontrar, né, resolver os exercícios. Era só um minutinho, pessoal, que eu esqueci de abrir. Vou abrir para a gente poder trabalhar, tá? Não tá salvo nesse computador. Tá no da minha casa, vocês me perdoem. Mas, ó, não dá para vocês verem, né? Dá para vocês enxergarem ou não? Eu não tô conseguindo enxergar, não. Não. Nem eu. Ó, ele fala, vocês estão com a folha ou não? Sim, eu tô. Eu também. Também? Tá, então vamos seguindo aqui, ó. Potenciação. Primeiro exercício. Eliminando parênteses, colchetes e chaves, determine o valor das seguintes expressões. Então, a primeira expressão é assim. Peraí que eu acho que é mais fácil. Eu vou tirar uma foto e vou mandar no grupo, pode ser? Pode. Vou mandar só da atividade, porque a minha já está resolvida. Conforme a gente vai fazendo, eu vou tirando a foto e mandando para vocês, tá? Pronto, enviado no grupo, tá bom? Então, ele fala assim, ó. A letra A, 7 ao quadrado é potência, tá? E também expressão numérica. Mais 3 ao quadrado, menos 5 ao quadrado. Então, eu tenho uma expressão numérica, porque eu tenho duas operações diferentes, uma adição e uma subtração, tudo bem? E eu tenho três potências para serem resolvidas. Lembra que eu falei que é na ordem que ela aparece? Então, eu vou primeiro calcular o 7 ao quadrado, depois eu calculo 3 ao quadrado, depois eu calculo 5 ao quadrado. Só depois que eu tiver com esses cálculos feitos de potência, que eu vou poder somar e subtrair. Lembra que eu falei que isso tem que acontecer na ordem em que eles aparecem? Qual é a primeira operação que aparece aí? A adição. Então, eu calculei a potência, depois eu vou somar. Depois que eu fizer a soma, aí sim eu vou subtrair. Tudo bem? O que é 7 ao quadrado, pessoal? 7 vezes o 7. Lembra que eu falei potência é a multiplicação de fatores iguais.
tá? Então, 7 ao quadrado significa que eu tenho 2 fatores, 7. 7 vezes 7. O que é o 3 ao quadrado? A mesma ideia. Eu estou multiplicando 3 por ele mesmo, 2 vezes. Então, eu tenho 2 fatores, 3. Então, vai ficar 3 vezes 3. E 5 ao quadrado, 5 vezes 5. Qual que é o final aí, o resultado? No meu deu 40. 40. Meu deu diferente disso, mas pode estar errado também. Alguém mais? Vamos confirmar os valores? 7 vezes 7. 7 vezes 7, 49. O meu deu 33, eu ia errado aqui. Isso mesmo, 33. Então, ó, 7 vezes 7 dá 49. Tudo bem, turminha? Sim. Sim? Sim. 3 vezes 3? 9. 9. Isso. 5 vezes 5? 25. Não, 25, quer dizer, 25. Isso, muito bem. Aí, o que a gente vai fazer na sequência? Somar, né? Lembra? Calcula as potências. Agora, eu vou obedecer a ordem das operações. Primeira operação, soma. Então, eu vou somar 49 mais 9. Que dá 58. 58. Todo mundo chegou nisso? E aí, a última operação que aparece para a gente é a subtração, né? Aí, então, eu vou ter o quê? 58 menos 25, que vai dar? 33. Muito bem, 33. Ficou claro isso para vocês, pessoal? Uhum. Tá. Então, vamos para a letra B. A letra B, eu tenho 4 ao cubo, tá? Então, alguns expoentes, eles têm nomes diferentes. Por exemplo, o 2 nós chamamos de quadrado, o 3 nós chamamos de cubo. A partir daí, a gente fala o nome, né, do número e potência. Então, quarta potência, quinta potência, sexta potência, assim vai, tá? Então, o 4 ao cubo, mais 2 vezes o 4 ao quadrado, menos 3 vezes o 2 ao cubo. Então, vocês estão vendo que nós temos um conjunto de operações, né? Então, eu tenho potência, eu tenho multiplicações e eu tenho adição e subtração. Tudo bem? O que eu faço primeiro? Resolvo a potência, tá? Lembra? Sempre raiz e potência em primeiro lugar. Então, eu tenho 4 ao cubo, que é a multiplicação do 4 por ele mesmo 3 vezes. Então, 4 vezes 4 vezes 4, tá? 3 vezes. Depois, eu tenho 4 ao quadrado, que é o 4 vezes 4. E eu tenho o 2 ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2. Tudo bem? Uhum. 4 ao cubo. Então, é 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. 64. Muito bem. Aí, depois a gente tem 4 ao quadrado. 4 vezes 4, 16. 16. Ótimo. Depois a gente tem 2 ao cubo. 2 vezes 2 vezes 2. Que dá 2 8. vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8. Tá. A potência está resolvida. O que a gente vai fazer agora? As multiplicações. Lembra a ordem? Potência raiz, multiplicação, divisão, adição, subtração, tá? Então, eu tenho aqui duas multiplicações. O 2 vezes 16 e o 3 vezes o 8. Então, 2 vezes 16, 32. 32. 3 vezes 8, 24. 24. Tudo bem? Resolvida a multiplicação, o que falta? A Adição, soma subtração. e a subtração.
tá? Na ordem que elas aparecem. Então, eu tenho 64 mais 32, que vai dar 96. muito bem, 96 menos 24, 72. isso, 72. Todos chegaram nesse resultado, pessoal? Sim. Sim? Vocês estão conseguindo entender bem? Estou falando muito rápido. Ficou claro para vocês a ideia? Vocês estão vendo que no mesmo exercício nós tivemos que usar o conceito, né? 3 conceitos diferentes. Nesse caso, nesse primeiro, a gente ainda não chegou na raiz, mas vocês vão ver que no exercício 3 já aparece a ideia de raiz, e no exercício 4 também a raiz já vai estar na resolução das expressões, tá? Mas então, nesse capítulo 4, além do conceito de potência e o conceito de raiz, a gente também precisa da ideia de uma expressão numérica. Como eu faço para resolver a expressão numérica, tá? Então, ela é bem importante. Expressão numérica, geralmente, a gente vê lá no 4º ano, 5º ano, né? Só que aí, nesse caso, a gente vê com adição, subtração, multiplicação e divisão. E aí, depois, a gente vai ampliando essa ideia conforme a gente vai trabalhando novas operações, né? No 6º ano, a gente já vê potência, aí a gente já inclui a potência nas expressões, aí depois a gente vê a raiz, a gente já inclui a ideia da raiz também nas expressões. Então, vocês estão vendo que a gente está ampliando esses conceitos, certo? O nosso tempo esgotou, já é 1h30, preciso entregar vocês lá para a professora Tânia, né? Passou muito rápido, deu para a gente resolver só 2 exercícios. Eu peço para vocês resolverem, tentarem pelo menos resolver os exercícios aí do capítulo 4, tá? Eu vou colocar esse slide que eu montei, né, para vocês no grupo, para vocês poderem tirar as dúvidas. E depois que estiver pronto, vocês tirem uma foto e me mandem no particular, tá? Fazendo favor. E se tiver também qualquer dúvida, vocês podem me perguntar. Tudo bem? Uhum. Tudo bem para todos? Sim. Sim? Sim. Tá. Então, eu vou aguardar, vocês tentem, tá? Se não conseguir, não tem importância, a gente volta no próximo plantão, tá? Vai ter o plantão da semana passada, a gente conseguiu fazer 2 capítulos, porque eram exercícios mais fáceis, dessa vez a gente conseguiu fazer só 2 continhas, não tem importância, a gente continua na próxima semana, tá bom? Vai ter outras situações que a gente vai conseguir fazer mais, tem vezes que a gente vai continuar, né, fazer menos, o importante é que vocês entendam, tá bom? E aí, qualquer dúvida, vocês podem me procurar no particular, tá? Deixa eu interromper a gravação. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar, tá aberto.